Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje é o 9º dia da nossa campanha, 12 dias de jejum e de oração para 12 meses de vitória. Hoje nós estamos representando o mês de setembro, e é um mês muito especial, mês da primavera. Deus, o mês que o Senhor nos manda flores, né? É a coisa maravilhosa. Todo lugar que você passa no mês de setembro, principalmente aqui na cidade de São José, você vê os ipês tudo florido, tudo coisa muito linda. É a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E o nosso tema desses 12 dias, está aqui o nosso cartãozinho. O nosso tema é bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 23, 6. Vamos orar, né, para nós iniciarmos e entregar o mês de setembro na mão de Deus, entregar as nossas vidas. Ó Pai querido, Pai amado, toma em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Abençoa o mês de setembro de 2026, derrama da Tua graça, do Teu poder, da Tua bondade, da Tua misericórdia, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus todo-poderoso, Tu és o Deus santo, justo e verdadeiro. Nós Te amamos, Senhor, e queremos, Senhor, a Tua bênção em todos os meses do ano. Eu estou pedindo pelo mês de setembro, ó Deus, que a Tua boa mão nos conduza, que a Tua boa mão faça tudo o que lhe oprover pelas nossas vidas, que nós possamos ser gratos, como a nossa pastora pregou ontem, a pastora Regina falou sobre gratidão ontem. E é muito bom, Senhor, quando nós entendemos esse caminho da gratidão. Muito obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu gostaria de começar com um texto. Nós vamos ler a parte desse texto primeiro, depois eu vou dar continuidade. A bondade de Deus versus a maldade humana. Está lá em Neemias, capítulo 5, se nós olharmos todo o versículo 9, né? Capítulo 9, versículo 5 em diante, nós vamos ver a história de um povo que foi dizimado, que a cidade foi destruída, mas em meio a essa destruição, em meio a tudo que aconteceu, nós vemos Deus levantando um governador chamado Neemias. Nós vemos a reconstrução da cidade e depois da reconstrução da cidade nós vemos a consagração da mesma. E nesse texto é uma amostra, é uma revelação do que é a humanidade diante da bondade de Deus. Começa assim no versículo 5. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serabias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és, Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu preservas a todos com vida, e o exército do céu te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e tiraste-o dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Aqui começa, né, os levitas exaltar a glória de Deus. Começa os levitas lembrando da história. Como é bom a gente ter a história das nossas vidas bem
bem firmada nos nossos pensamentos. E aqui eles começam engrandecendo o nome desse Deus bom. Começa lembrando de Abrão, que depois se tornou Abraão, que Deus do céu olhou lá em Ur dos Caldeus, escolheu um homem para iniciar uma nação a qual Deus projetou que ela fosse luz em meio à escuridão das trevas de outras nações. Mas infelizmente, apesar desse Deus ser tão bom, apesar de toda a bondade, os levitas vai orando e vai nos mostrando aqui, achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, falando de Abraão, para dares a sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos girazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto é justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhe ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como a pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho para onde havia de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhe deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhe fizeste conhecer, preceito, estatutos e leis, por intermédio de Moisés, teu servo, lhe mandaste. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhe fizeste brotar na sua sede, e lhes disseste que entrasse para possuir a terra que com mão levantada lhe juraste a dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente, e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande bondade, tu não os desamparaste. Olha que coisa maravilhosa esse versículo, irmãos. Ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande bondade, tu não desamparaste. Olha que maravilha, Deus bondoso, misericordioso, clemente. Clemência é quando Deus age de bondade, mesmo quando nós não merecemos. Misericórdia é o agir de Deus com compaixão. Ele olha a nossa miséria, ele olha a nossa decadência espiritual e age com bondade, com misericórdia. Porque a nossa bondade, irmãos, a nossa bondade é seletiva. A nossa bondade é como Isaías fala na sua palavra. Isaías fala que são como trapos de imundícia a nossa justiça. A nossa justiça é como trapos de imundícia, porque a gente só faz bondade para quem é bom com a gente. Olha aqui, os levitas estão contando a história do povo. O povo queria voltar para Israel. O povo fez bezerro de ouro. O povo fez tanta coisa errada, mas mesmo assim a bondade e a misericórdia de Deus permaneceu, porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus amigo, Ele é um Deus que sustenta, Ele é um Deus que não nos trata segundo as nossas atitudes, mas Ele sabe que nós somos pó, que nós somos falhos.
e Ele nos trata com bondade. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias, todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhe deste na sua sede. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e seus pés não se incharam. Também lhes deste reino e povos, que lhes repartisse em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que nela entraria para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazeres deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda a sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Olha aqui memória dos levitas, contando tudo que o Senhor fez. E você hoje, você pode trazer à memória tudo o que o Senhor tem feito na sua vida? Você pode trazer à memória como esses levitas estão trazendo, estão confessando os seus pecados, os pecados dos seus pais, reconhecendo a bondade de Deus através dos seus feitos, que até hoje não faltou o pão na sua casa, que até hoje não faltou comida, que teus filhos têm uma cama para dormir, teus filhos têm uma cama para se deitar, e na friagem, no vento, das temperaturas baixas que faz aqui em São José dos Campos, tu tem tido a provisão de Deus, tu tem tido o alimento para aquecer o teu corpo, tu tem tido as benécias desse Deus maravilhoso. Nós podemos nos alegrar hoje, porque esse Deus é maravilhoso, é bondoso, e tudo Ele faz. Viveram em delícias pela tua grande bondade. Como esse Deus é bom. Ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas na tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias, pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. Mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti, do céu tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhe deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer mal diante de ti, e tu desamparava nas mãos dos seus inimigos. Para que dominasse sobre eles? Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Olha que nós percebemos nesse texto, irmãos, um ciclo vicioso de pecar, de voltar ao erro, de se esquecer do Senhor. Que nós possamos aprender
com esse povo a não voltar atrás, a não errar, a se manter firme, a se manter diante desse Deus, a querer as coisas de Deus, a se empenhar mais, a se dar mais, a se entregar mais. Se entregue mais. Viva para esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que muda toda a história, esse Deus que é benevolente em todas as áreas da nossa vida. Eu sei que há momentos na nossa vida de tribulação, de escassez, momentos na nossa vida em que parece que Deus se ausentou, mas eu quero te dizer, segundo esse texto, Deus tem o melhor para ti, Deus tem o melhor para mim. Eu posso dizer para minha alma mesmo hoje, espera no Senhor, que ainda tu verás o livramento. Eu não sei o que você está passando nesse momento, que muitas vezes é fácil nós levantarmos uma campanha, e muitas vezes você está se dizendo, pastor, o senhor não sabe a situação que eu estou, você não sabe a situação que eu estou passando nesse momento, o senhor não tem ideia da luta que eu estou passando, mas o Deus que tudo vê, Ele contempla a tua luta, e Ele diz para você que esse versículo vai se cumprir na sua vida, de benesses, de coisas boas, que o desejo do coração dEle é que você viva o melhor dessa terra, mas muitas vezes é necessário nós passarmos por esse período para nós não cairmos como caíram o povo de Deus desse ciclo vicioso de errar, de se esquecer. O apelo de Deus muitas vezes nos permite passar pelas provas para que a gente entenda que é o momento dele, é ele que faz, é ele que faz acontecer. Embora todo o nosso conhecimento, todas as nossas habilidades, quando as portas se fecham, não tem quem abra, mas confia nessa bondade, que Ele não vai deixar você morrer nessa provação. Isso não é o fim, isso não é o momento que você vai perder, não. Deus tem o melhor para você. E esse texto é maravilhoso, que ele vai descrevendo isso. Quantas vezes o povo de Israel errou, mas mesmo assim, Deus sempre foi bom. Testemunhaste contra eles para que voltasse a tua lei, porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvido, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras, mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso Deus, grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, nós perversamente, os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais, não guardaram a tua lei, nem deram ouvido aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram,
nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade, domina sobre o nosso corpo, sobre o nosso gado, estamos em grande angústia. Aqui eles declaram que estão em grande angústia, mas a história não termina aqui. Deus aprove Deus a neutralizar, a acabar esse ciclo vicioso. E aqui, no lugar chamado Gólgota, existe a personificação da bondade de Deus. Toda a bondade de Deus resumida num gesto, num lugar chamado Gólgota. Ali foi a personificação da bondade do Criador. Jesus se entregou ali na cruz, por mim e por você. Ali naquele lugar chamado Gólgota, lugar da caveira, Jesus expressou toda a sua bondade. Ele se fez pecado, ele se fez maldição, ele se fez maldito, para que eu e você pudéssemos herdar a terra. Embora o pastor José já tinha hackeado no domingo, um pedaço aqui do que eu ia comentar, mas é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito Santo que habita em nós. E nós nos alegramos por isso. Jesus, e se nós olharmos aqui em Mateus 27, a partir de 33, diz: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Isso aqui era um narcótico que os soldados davam não por ser bonzinhos, mas que davam para poder facilitar o serviço dele, que a pessoa ficava adormecida e na hora de botar os pregos elas não reagiam. Mas o Senhor quis clareza na hora da sua morte, na hora de pagar. Ele queria pagar completo, ele não queria algo que neutralizasse a dor. Ao contrário, ele queria sentir toda a força do pecado para dizer para o Altíssimo, para dizer para o Pai dele: Pai, está consumado, está pago. E se a gente vê aqui que todo esse texto, né? Os que iam passando, no versículo 39, blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce dessa cruz. Em todo momento, irmãos, tanto lá no Velho Testamento, em toda aquela história, em todo aquele ciclo de erros, e aqui a gente vê a bondade de Deus e o povo, esse povo aqui que está falando isso, que está escarnecendo de Jesus, foi o mesmo povo que provavelmente comeu dos 5 pães e 2 peixinhos. É o mesmo povo que estendeu ramos pela estrada e disse: bendito aquele que vem em nome do Senhor. É o mesmo povo que viu milagres. É o mesmo povo. E uma coisa bonita acontece: tinha 2 ladrões na cruz com ele. Os mesmos blasfemavam contra ele, como diz aqui, zombavam dele, mas no momento em que um deles encontra a graça de Jesus, e a maior prova que não depende de obras a salvação, está na cruz, está aqui nesse momento, nesse lugar chamado Gólgota. Esse preso, ele se volta para Deus, enxerga Deus como Filho de Deus e reprova a atitude do outro.
Ele reconhece que ali ele estava do lado do homem justo, do Deus verdadeiro. E Deus não o reprova, não diz, olha, você tem que descer da cruz, tem que acender uma vela, tem que dar todos os seus bens para os pobres. Não, não. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que maravilha. Esse Deus é muito bom, essa personificação da bondade de Deus em Jesus, nos mostrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a expressão máxima da bondade de Deus, do amor de Deus. Porque morrer por alguém bom, alguém ousaria morrer, mas morrer por nós, pecadores, por nós que não temos nada de bom em nós. Nós somos especiais para Deus. Nós precisamos entender isso. Muitas pessoas, você é especial. Somos sim, mas somos especiais para Deus pelo valor que foi pago a nosso favor, pelo valor na cruz. É por isso que a cruz nos tornou especiais. Antes da cruz não valíamos nada. Não valíamos nada. Somos uma raça caída, degenerada pelo pecado. A cruz nos coloca de volta ao centro da vontade de Deus. A cruz nos coloca ao centro da bondade de Deus. A cruz nos reporta ao Éden de novo. Conseguimos ter acesso ao Pai. E toda essa bondade se resume, se perpetua aqui na cruz. Por isso precisamos todos os dias, todas as manhãs, olhar para a cruz e dizer muito obrigado, Jesus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua grandeza, porque tu és grande, tu és poderoso, tu és verdadeiro, tu és amigo, tu és soberano. Muito obrigado. E eu gostaria de encerrar agradecendo esse Deus que é todo poderoso. E você, meu irmão, que está na luta, que está passando por uma dificuldade tremenda, hoje eu gostaria de orar. E eu gostaria também que toda a igreja começasse a repreender o demônio do feminicídio, né? Acho que a palavra certa é essa. Se estiver errada, meus irmãos, me desculpe. Que está havendo um grande ataque de homens matando mulheres. Nós vamos orar hoje. E eu peço que você também na sua casa comece a interceder para Deus repreender esse demônio. Senhor, louvamos e agradecemos o teu nome. Nós queremos te abençoar, ó Deus, ou queremos pedir a tua bênção, Senhor, nesse dia, para que o teu nome seja glorificado. Eu não sei quantos irmãos estão passando luta, Senhor, mas eu te peço, Senhor, por cada um que está num momento difícil, que as tuas portas se abram, que a tua bênção chegue. Ó Deus querido, Deus amado, está havendo tanta matança, meu Deus, de mulheres aqui no nosso país, tantos homens matando filhos, matando mulheres. Todo dia a gente vê notícia de 2, 3 mulheres mortas. Ó Deus, nessa hora, com a tua igreja, eu quero repreender esse demônio do assassinato. Ó Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus de Nazaré, nós repreendemos em todo o Brasil. Nós nos levantamos com a boca de profeta para repreender todo o demônio do assassinato de mulheres, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, estende a tua mão, estende a tua bandeira, arvora a tua bandeira e faz esse inimigo fugir por 7 caminhos. Ó Deus, abençoa as nossas campanhas. Falta 3 dias para terminar a nossa campanha. Mas a nossa campanha não termina, Senhor. Porque nós precisamos aprender a cada dia a ter uma vida de jejum. Os antigos, Senhor, jejuavam. A tua igreja primitiva jejuava 2 vezes por semana. Que nós possamos criar esse bom hábito de jejuar pelo menos 2 vezes por semana, para glorificar o teu nome, para mortificar a nossa carne, para dizer para ti, Senhor, que o nosso estômago não é o nosso Deus. O nosso Deus é o Senhor.
nós conseguimos, Senhor, jejuar para glorificar o teu nome. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Que Deus possa vos guardar, vos abençoar. Em nome de Jesus. Muito obrigado.